Eu só precisava voltar para a estrada principal, mas quanto mais eu dirigia, mais a paisagem parecia se repetir, como se eu estivesse preso em um loop silencioso de árvores e curvas idênticas. Até que uma placa velha, quase ilegível, apontou para uma cidade que eu jamais tinha ouvido falar. Uma cidade que não existia em nenhum mapa. Quando entrei, percebi imediatamente que havia algo errado. As casas eram antigas, alinhadas como sentinelas esquecidas. Mas o que realmente me assustou foram as janelas. Todas, sem exceção, estavam completamente cobertas por tábuas. Camadas e mais camadas de madeira, marteladas tão forte que pareciam tentar manter algo lá dentro, ou impedir que algo saísse. E mesmo assim, havia movimento. Atrás das frestas, sombras passavam lentamente, como pessoas caminhando dentro de casas vazias. Mas não havia som algum. Nada de passos, nada de vozes. Apenas o silêncio espesso de um lugar que não deveria estar vivo. Caminhei pela rua tentando entender se alguém ainda morava ali. Toquei na maçaneta de uma porta, e antes que eu pudesse empurrar, ela girou sozinha, como se algo do outro lado tivesse reagido ao meu toque. E naquele instante, eu juro que ouvi respiração. Não humana, não natural. Uma respiração abafada, profunda, como se a madeira estivesse respirando. Assustado, decidi ir embora. Entrei no carro e voltei pela estrada de onde tinha vindo. Mas a estrada não estava mais lá. No lugar do asfalto, só havia terra seca, rachada, como se o caminho tivesse sido apagado do mundo em um único instante. Como se nunca tivesse existido. Sem escolha, retornei para a cidade. Mas algo havia mudado. As janelas estavam ainda mais fechadas, com novas tábuas que eu não tinha visto antes. As sombras atrás delas pareciam acompanhar meus passos, se movendo em uníssono, como olhos sem rosto observando cada movimento meu. E então eu vi, entre duas tábuas, por um momento rápido demais para ser humano, dois olhos me encarando. Não eram olhos comuns, eram profundos, completamente negros, como se fossem feitos de sombra pura. Nada de pupilas, nada de brilho. Apenas escuridão viva. Aos poucos, percebi que não era só naquela casa. Em todas as janelas, havia formas se movendo, observando, silenciosas. Como se esperassem, como se quisessem que eu entendesse algo, sem jamais dizer uma palavra. Elas não batiam, não pediam ajuda, não tentavam sair. Apenas olhavam para mim, para cada passo que eu dava, para cada respiração que eu tentava controlar. E talvez fosse isso que elas queriam, que eu ficasse. Porque desde aquele dia, depois de tantas tentativas, eu nunca encontrei a saída.